Tema de hoje, o Evangelho que liberta. Quando Jesus veio a esta terra, o desejo dele como homem era salvar, curar, libertar e levar o homem de volta a ter contato com Deus. Depois que o homem pecou, ele não tinha mais esse contato. Deus é santo. E por Deus ser santo, ele não compactua com o pecado. Quem peca está longe de Deus. Como todos nós pecamos, todos nós estávamos longe do Senhor. Até que um belo dia, Jesus veio a esta terra, morreu na cruz por nós, deu a sua vida em nosso lugar. Deus Pai aceitou este sacrifício, sacrifício de sangue. Jesus derramou do seu sangue no momento em que ele foi crucificado, sangue de alguém como humano, mas que nunca pecou. Por isso Deus aceitou este sacrifício e o sangue que Jesus derramou serviu para purificar, ou serve para purificar toda a humanidade. Por isso que a Bíblia diz, Deus amou o mundo. A tradução dessa palavra mundo quer dizer gente. Deus amou gente, as pessoas, que Ele enviou o seu Filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E Jesus veio a esta terra para isso. Quando Jesus veio, Ele trouxe um evangelho. A palavra evangelho quer dizer boas novas. Ele veio trazer boas novas. E por que Ele veio trazer essas boas novas? Simples. Porque aqueles que estavam longe de Deus precisavam ser salvos, precisavam de um norte, de um caminho. E aqueles que se diziam servos de Deus, eles estavam vivendo uma religião. A religiosidade levou muitos daquela época a se afastarem de Deus. Levou pessoas daquela época a classificarem quem poderia ter contato com Deus. Então, por exemplo, os judeus, eles tinham as suas sinagogas. Para se entrar nessas sinagogas tinha que ser judeu. Pessoas enfermas, pessoas que eram de outra etnia, por exemplo, jamais poderia entrar dentro de uma sinagoga, eles não permitiam. Aqueles que se convertiam ao judaísmo, eles dominavam, classificavam, como Jesus mesmo disse, atavam fardos pesados para essas pessoas, que aquela religião que eles ensinavam para aquelas pessoas, em vez de libertar, trazia escravidão, peso. Bom, e aí o que aconteceu? Jesus veio e trouxe liberdade. Nessa liberdade que Jesus trouxe, ele não obrigou ninguém a fazer nada. Ao contrário, Jesus ensinou um jeito de viver. E ele disse, se vocês entenderem esse jeito de viver, a vida de vocês vai ser outra. Vocês vão ter menos problemas, terão menos dificuldades. Vocês vão ter uma vida mais próxima de Deus. Se vocês realmente entenderem o que eu vou lhes ensinar, isso que eu vou ensinar vocês vai libertar vocês, inclusive, dessa vida que vocês vivem. Ok? Beleza? Beleza. Num belo dia, quando Jesus começa o seu ministério, ele, numa altura de um monte assim, um pouco mais alto do que esse púlpito, a altura do monte até lá embaixo dava uns 7 metros, lá embaixo tinha muita gente, 3, alguns dizem 4, 5 mil pessoas. E Jesus começa a ensinar para essas pessoas, uma de suas primeiras pregações, ele diz, olha, eu vou dar um norte para vocês, eu vou dar um ensinamento para vocês. Beleza? Beleza. Quero ler com vocês esse ensinamento, você que trouxe Bíblia. Vamos ler no livro de Mateus, capítulo 5, por favor. Mateus, capítulo 5. Se por acaso alguém está sem Bíblia do teu lado, se você puder ajudar, servindo aí, repartindo a leitura, por favor. O Emerson, por favor, põe para cima aqui, tá? Obrigado. Eu pedi para ele ligar um pouquinho, irmãos, porque está meio abafado, só para circular o ar, não vai gelar não, tá? Pode ficar sossegado.
É 27 graus, 28 graus ali, para ficar bem gostoso, tá, gente? Beleza? Vocês não vão ficar nervosos não, né? Obrigado. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1, Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram dele, 2, e ele começou a ensiná-los, dizendo, versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Como eu disse de manhã, ainda vou pregar nesse ano, se Deus permitir, um ensinamento sobre o que é ser pobre em espírito, tá? Para você entender melhor. Continuando aí, versículo 4, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. 5, bem-aventurados humildes. Entenda essa expressão bem-aventurado feliz ao extremo. É aquele que pratica isso, Jesus está querendo dizer. Essa é a tradução para bem-aventurado. Versículo 5, então, bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Versículo 8, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Versículo 11, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. 12, alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Continuando, versículo 13, ele diz, vocês são o sal da terra. Jesus quis dizer o seguinte, vocês são diferentes. Se vocês entenderem isso, vocês serão diferentes. Ele diz, agora, se o sal perde o sabor, como vou restaurar? Como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Versículo 14, vocês são a luz do mundo. Vocês são diferentes. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. 15, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. 16, Jesus diz assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens. Para quê? Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Por enquanto até aí, deixa a Bíblia aberta. Porque são vários ensinamentos. Como eu disse, Jesus está dando um norte para essas pessoas. Jesus está mostrando uma forma que eles podem viver melhor, diferentes. Ele não está obrigando ninguém a fazer isso. Ele está simplesmente dizendo, se vocês fizerem essa coisa, se vocês tomarem essa atitude, se vocês tiverem no seu coração esse pensamento, vocês serão felizes ao extremo, vocês serão bem-aventurados. Ele continua falando o seguinte, olha, existe a lei. Só que essa lei eu não vim mudar, ela vai se cumprir. Jesus continua dizendo, falando o seguinte, olha, toma cuidado com os homicídios. Que tipo de homicídio? Na cabeça dos homens, como é hoje, homicídio é aquele que mata o outro com uma arma, com um tipo de arma. Jesus foi além e ele disse, toma cuidado para você não ficar irado, para você não chamar outros de louco, para você tomar cuidado com as tuas palavras, porque você pode matar essa pessoa, no sentido de matar a fé, no sentido de afastá-la de Deus por completo.
Jesus continua pregando ou ensinando aquelas pessoas, dizendo o seguinte: olha, vocês têm que tomar cuidado com o adultério, porque no meio de vocês tem gente que está adulterando. Vocês têm que tomar cuidado com isso, porque esse tipo de atitude não é boa e vai atrapalhar a vida de vocês. Vocês têm que tomar cuidado com o divórcio. Tem muitos aí entre vocês divorciando. Alguns deles, numa outra ocasião, perguntaram para Jesus, né? Jesus, eu posso me divorciar? Porque a lei diz que eu podia. Jesus disse: não, espera um pouquinho, vocês não entenderam o que a lei diz. Vocês fizeram um ajuste na lei por causa do coração de vocês, da dureza do coração de vocês, mas não é assim não. Jesus continua ensinando e fala: toma cuidado inclusive com o teu tipo de juramento, com o tipo de coisa que você fala. Jesus, nesse texto aqui, nesse capítulo, ele diz o seguinte: toma cuidado, que o teu sim seja sim, e o que o teu não, ou que o teu não seja não. Ou seja, você falou sim, tem que ser sim. Você falou não, tem que ser não. Você toma cuidado, porque o que passar disso, meu amigo, não agrada a Deus, é de procedência maligna. Toma cuidado, no versículo 37, Jesus diz: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Jesus também fala o seguinte: toma cuidado para você não ser uma pessoa vingativa. Vingança não traz nada de bom para você. Aprenda que Deus Pai cuida de você, como diz outros textos na Bíblia, a vingança pertence ao Senhor. Se um dia você tiver que se vingar de alguém, não se vingue, deixa Deus agir. Por quê? Porque naquela época eles tinham ouvido algo da religião. É interessante que Jesus, no versículo 38, diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Vocês ouviram isso, né? Ouvimos. Mas eu lhes digo, Jesus falou, não resista ao perverso. Se alguém ferir sua face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Ou seja, meu amigo, para com esse negócio de ficar vivendo isso que vocês estão vivendo, esse negócio de religiosidade. O cara pecou, o cara fez isso contra mim, agora eu vou descontar nele. Não, não é isso que Deus quer para a tua vida. A vingança vai destruir você. Já foi comprovado cientificamente, psicologicamente, os psicólogos, eles definiram essa questão de vingança em algo de afeta mais a pessoa que quer se vingar do que será vingado. Então Jesus está dizendo o seguinte: vocês querem ter uma vida boa, feliz? Não seja vingativo. Ele continua ensinando, dizendo o seguinte: vocês têm que aprender inclusive a não querer se vingar e, além de não se vingar, amar os seus inimigos. Mateus 5,43 ele diz: vocês ouviram o que foi dito. Sabe o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Jesus falou: mas eu lhes digo, não foi isso que está escrito lá. O que está escrito lá na lei que Deus deixou para Moisés é: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Para que eu vou fazer isso? Jesus disse: para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Deus Pai faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso, os cobradores de impostos da época, eles amavam aqueles que amavam a ele. Jesus disse: se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que vocês estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Pagão é todo aquele que não é judeu. Portanto, Jesus diz: sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Vocês querem ter uma vida abençoada? Eu quero, Jesus. Vocês querem mudar mesmo do sul para o norte, falando isso de uma forma apenas especulativa? Você quer mudar mesmo a tua vida? Você quer, como um exemplo, você está aqui, agora eu vou para cá? Quero. Então, te dou a dica aqui. Pratique essas coisas e você vai ser bem-aventurado. Ele continua ensinando e fala assim: gente, vocês precisam aprender a ajudar os necessitados.
Existem pessoas que estão necessitadas. E quando você, inclusive, ajudar alguém, não fica tocando trombeta, não fica querendo dizer para todo mundo, eu ajudei fulano. Longe disso. Jesus falou, vocês querem ter uma vida muito abençoada, bem-aventurada? Gaste tempo com oração. Ore, fale com o Pai, apresente as suas petições a Ele. Jesus falou, vocês querem ter um contato maior com o Pai? Pratiquem o jejum, jejuem. O jejum traz benefícios para o corpo humano e também nos eleva para próximo do Senhor. Jesus falou, vocês estão preocupados em juntar tesouro nessa terra? Gente, vou dar uma dica para vocês. Junte tesouro nos céus, porque lá nos céus a traça não corrói e os ladrões não roubam. O que você juntar nos céus estará junto lá. No dia que você for para lá, meu amigo, você está bonito. Jesus disse, você quer ter uma vida abençoada? Para de se preocupar com esse negócio da vida, que você tem essa preocupação. E por que Jesus falou isso? Se Jesus estivesse aqui hoje, eu creio que seria a mesma pregação. Porque tem gente que vive no passado, em depressão por aquilo que já aconteceu de ruim. E tem gente que vive a ansiedade do futuro. Ele está ansioso por aquilo que vai acontecer. E Jesus falou, gente, para de se preocupar com isso. Nós temos um Deus que é Pai, que cuida da gente. Tem 3 questões básicas que Deus jamais vai deixar faltar na vida daqueles que buscam o seu reino: comer, beber, dormir, ou se vestir, perdão. Comer, beber, se vestir. Jesus ainda dá um exemplo, ele fala assim, se você olhar para o lírio do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como ele. E se Deus cuida do lírio do campo, você acha que Deus não vai cuidar de você? Então você quer ter uma vida diferente, quer ter uma vida bem-aventurada? Para de ficar preocupado, confia no Senhor, Ele é o Deus da tua vida. Você está preocupado com as questões que estão acontecendo? Jesus fala, não se preocupe com isso, não gaste tempo com isso, gaste tempo orando, falando com o Pai. Jesus disse para aquele povo, vocês querem ter uma vida abençoada mesmo, gente? Queremos, Jesus, então para de julgar o próximo, para de ficar apontando o defeito do próximo. E eu citei aqui de manhã, toda vez que eu faço esse gesto, eu lembro do meu pai, quando eu pregava sobre esse tema, ele dizia, cuidado, porque quando você aponta um, tem 3 apontando para você. Então para de julgar os outros, você não foi chamado para julgar. Jesus está dizendo, você quer ter uma vida boa? Para de julgar o próximo. Você quer ter uma vida excelente, bem-aventurada? Persista na oração. Você quer ter uma vida abençoada? Queremos, Jesus, então você toma cuidado, porque tem um caminho que é estreito, é difícil passar por ele, mas quando você passa por esse caminho, você vai encontrar salvação, você vai encontrar pastagem, você vai encontrar algo de bom. Esse caminho é estreito, então você toma cuidado, porque existe o caminho largo, e esse caminho largo leva você para a perdição. Você escolhe. Beleza, pessoal? Beleza. Jesus diz o seguinte, gente, vocês precisam ser como árvores que dão bons frutos. Se vocês derem bons frutos, os frutos que vocês derem, eles vão perdurar. Você vai ter uma vida bem-aventurada. Beleza, pessoal? Beleza, Jesus? Legal. Volte aí para a Bíblia agora, capítulo 7 de Mateus. Versículo 24. No fecho de sua pregação, dos seus ensinamentos, lembre-se, são ensinamentos. Jesus diz 24 de Mateus 7, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu. Por quê? Ora, porque ela tinha os seus alicerces na rocha. Versículo 26, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. 27, caiu a chuva,
Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Por quê? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Só até aí. Depois que Jesus falou sobre todos esses assuntos, vamos dizer assim, ele deu um norte. Ele falou, vocês querem ser bem-aventurados? Existe uma boa notícia, o Evangelho. Evangelho quer dizer boas novas. Existe uma boa nova, existe um caminho. Se você praticar isso, você vai ter uma vida abençoada. Deus, nosso Pai, vai cuidar de você, você vai ser uma pessoa abençoada, você vai dar sabor na vida dos outros, você vai iluminar a vida das pessoas por aquilo que você é, por aquilo que você está vivendo. Beleza? Beleza. Jesus ainda fala o seguinte, vocês entenderam? Entenderam. Bom, se vocês entenderam, quem ouve essas palavras é como uma casa edificada na rocha. Pode vir dificuldade, pode vir enfermidade, pode vir problemas, podem vir lutas, você vai ficar firme, porque a sua vida está na rocha, na palavra, em Jesus. Agora, se você ouviu essas palavras e elas entraram por um ouvido e saíram pelo outro, a sua vida vai ser assim, quando vier uma dificuldade, quando vier uma luta, quando vier uma enfermidade, ela vai bater na sua casa e a sua casa vai ser destruída. Você vai se afastar, você vai desistir. Por quê? Porque você não entendeu o que é servir a Deus. Você não entendeu o propósito de Deus para a tua vida. É isso que vai acontecer. Quando Jesus fez essa comparação, eu entendo que ele trouxe uma forma de vida diferente do que aquelas pessoas viviam naquela época. Eles viviam religião. Eles viviam um contra os outros, eles viviam um apontando o outro, julgando o outro, eles viviam falando mal uns dos outros. Aí Jesus vem e fala, eu vou trazer para vocês um norte, eu vou trazer para vocês um evangelho, uma boa nova que vai libertar vocês dessa situação, dessa vidinha medíocre, mediana que vocês estão vivendo. Se vocês praticarem essa palavra que eu vos ensinei hoje, a vida de vocês vai ser bem-aventurada. Quando eu leio esse texto, eu vejo que Jesus não obrigou ninguém a fazer nada. Jesus não enganou ninguém. Jesus não pediu nada em troca. Você pode ler aqui desse texto. Ele sequer obrigou a fazer alguém amá-lo por conta daquilo que ele estava ensinando ou por conta daquilo que ele ia fazer. Ele simplesmente mostrou um caminho e mostrou um norte para uma geração que estava perdida. Ele foi a referência de Deus para as nossas vidas. Tudo aquilo que você quer ter no ser humano para agradar a Deus, Jesus é o exemplo. Ele não só ensinou essas coisas, como ele também praticou essas coisas. Ele ajudou os necessitados, ele foi obediente aos seus pais, ele frequentava a igreja, ele abençoava as pessoas, ele aconselhava as pessoas, ele levava as pessoas a pensar. O que eu amo no Evangelho é que o Evangelho leva você a pensar. Ele não é obrigatório, não é socado na tua cabeça para você fazer por causa disso, apesar de existir isso hoje. O evangelho que liberta é aquele que liberta você dessa situação que a gente vive, que muitos vivem, na verdade, nessa terra. Quer agradar a Deus? Olha para Jesus. O problema, meus irmãos, é que a gente vive num tempo de igrejas controladoras. A gente vive num tempo de evangelhos que controlam a vida das pessoas. Interessante que Jesus veio justamente trazer liberdade. O problema, meus irmãos, é que as pessoas elas não conhecem a palavra. Elas têm uma pequena noção. Eu estou falando de gente que tem Bíblia e que pode ler a Bíblia toda, conhecer tudo que está escrito, porque tudo que está escrito na Bíblia serve para proteger as nossas vidas, para nos ensinar e nos capacitar. Agora, como as pessoas não conhecem, não leem, elas ficam à mercê do que está acontecendo hoje no século 21 e aconteceu na época de Jesus. Jesus bateu de frente com aqueles fariseus. Jesus bateu de frente com aqueles mestres, chamados doutores da lei, porque eles traziam um jugo através da religião deles. Você quer agradar a Deus, então você tem que vir aqui, você tem que fazer isso, e se você não cumprir isso, Deus não vai se agradar de você, Deus vai te castigar, Deus vai te destruir.
destruir, então você tem que viver aqui. Eles botavam um jugo nas pessoas. E Jesus veio para justamente tirar esse jugo. Tanto que a maior pregação dele, a maior pregação que a gente leu aqui de ensinamento dele, ele fez fora de igreja. Porque dentro das igrejas, das quatro paredes, as pessoas elas eram obrigadas, coagidas a viver aquilo, a fazer aquilo. E se você olhar para a Bíblia, você encontra, por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, de anos 70, 80, ele, como um grande evangelista, abriu várias igrejas, saiu evangelizando várias cidades costeiras, portuárias. Ele foi, e cada cidade que ele ia, ele instituía uma igreja e deixava um dos que ia com ele como um pregador, como um pastor, como um cuidador daquele povo. E quando Paulo recebe uma consulta da igreja da Galácia, dos Gálatas, ele já estava num outro lugar, ele recebe uma consulta dizendo o seguinte: Paulo, o que eu vou fazer? Por quê, meu filho? Porque aqui na igreja agora tem uns caras querendo trazer o judaísmo, a lei de volta para colocar na cabeça das pessoas. Vamos ler isso? Você que tem a Bíblia aí, vamos ler junto. Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5. Em resposta à consulta que ele teve, versículo 1, ele escreveu o seguinte, Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Versículo 2: ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Versículo 3, de novo eu declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Pausa aí. Por que Paulo escreveu sobre isso? Porque tinha algumas pessoas que talvez, alguns judeus que se converteram, talvez algumas pessoas de outras religiões, mas principalmente os judeus, se converteram ao cristianismo. E no começo tudo é legal, mas passa um tempo, o cara quer colocar aquilo que ele vivia na religião antiga, na igreja ou no meio do povo que ele está. Então eles começaram a dizer o seguinte: olha, esse negócio de graça, esse negócio de salvação é meio perigoso, porque existia a lei, e a lei diz que todo homem tem que ser circuncidado. O que é a circuncisão? Nos dias de hoje é aquela operação de fimose que alguns homens fazem. Naquela época, antes de Cristo, todo homem, todo judeu, ele precisava fazer esse tipo de cirurgia ou de operação. Então, Paulo trouxe através de Cristo, já que Paulo era considerado o apóstolo dos gentios. Gentios, repito, são todos aqueles que não são judeus. Paulo traz para a igreja esse ensinamento. Gente, agora nós não estamos mais debaixo da lei. Agora nós estamos debaixo da graça. A graça é o evangelho de Deus que nos liberta. Nós estamos libertos disso. Beleza, pessoal? Beleza. Só que aí, como tinha novo convertido, esses caras quiseram convencer essa pessoa a se circuncidar, dizendo que é o seguinte: se ele não fosse circuncidado, Deus não o abençoaria, Deus não estaria com ele. Veja que interessante. Volte aí para o texto. Versículo 3. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. E a lei era mais ou menos umas 470 normas, leis que as pessoas tinham que cumprir. Se você errasse uma, não servia nada você ter guardado as outras 469 aproximadamente. Versículo 4. Vocês procuram ser justificados pela lei. Paulo está falando agora para esses caras que estavam se infiltrando na igreja. Separando-se de Cristo, caíram da graça. Por quê? Versículo 5, pois é mediante o Espírito Santo, nosso Deus, que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança.
E por que isso? 6. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Versículo 7, vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Versículo 8, tal persuasão não provém daquele que os chama, de Jesus. E Paulo cita uma frase interessante, versículo 9, um pouco diferente, leveda toda a massa. 10, ele diz, eu estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Tipo assim, vocês têm que pensar do jeito que eu ensinei para vocês, do jeito que Jesus ensinou. Aí ele diz, aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Versículo 11, ele diz, irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, ele está aqui conjecturando, né? Se ainda estou pregando a circuncisão, por que eu continuo então sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Aí ele diz, 12, quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Versículo 13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, aleluia. Aí ele ainda diz, mas não usem a liberdade para dar a ocasião à vontade da carne. Ao contrário, com essa liberdade que Cristo trouxe, sirvam uns aos outros mediante o amor. 14, toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Versículo 15, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Só até aí. O que Paulo está falando para a igreja da Galácia? Gente, Jesus trouxe o evangelho vivo, que liberta, trouxe um norte para vocês. Agora vocês estão livres, vocês estão começando a se tornar debaixo de jugo de escravidão. Gente, para com isso. Para a igreja de Colossos, em Colossenses 3, versículo 1, acompanha aqui no telão, Paulo diz, vocês que já ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Por quê? Porque vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Gente, não se submeta mais a nenhum tipo de jugo. Jesus veio para te trazer liberdade, Ele te trouxe o norte. Você quer ter uma vida abençoada? Lê as bem-aventuranças, você vai ver o que Jesus falou. A sua vida vai ser uma bênção. O problema é que as pessoas não conhecem Bíblia, não lê Bíblia. As pessoas acham que Jesus é mais uma religião. Então eu saio daquela religião e venho para cá. E em vez das coisas velhas ficarem para trás e tudo se fazer novo, a pessoa se submete àquela religião, porque tem muita gente que fala de Jesus que é religioso. E hoje a gente chega no que nós chegamos. Tem igreja hoje para todos os tipos, todos os gostos. Tem igreja hoje que os pregadores falam aquilo que as pessoas querem ouvir, não o que elas precisam. Existem igrejas hoje que vivem de campanha, de sacrifício. Existem igrejas hoje que querem controlar a vida das pessoas, dominar as pessoas. Quanto menos elas souberem, melhor. Como muitos governos que tem pelo mundo afora. Quanto menos sabedoria a pessoa tiver, mais fácil será de dominá-la, de controlá-la. Trazendo isso para o lado espiritual, tem pastores hoje que eles querem controlar a vida das pessoas. Tem igrejas, denominações hoje que determinam as coisas na vida das pessoas. Tem hoje, inclusive, até pregadores que são aqueles macumbeiro gospel, né? Faz aquelas macumba gospel. O cara fica lançando praga no outro. Eu sou homem de Deus, e se eu sou homem de Deus, você vai ver, vai chover fogo do céu, vai te queimar, desgraçado. Como tem um que aparece na internet, ele fala assim, você está falando de mim? Se eu sou homem de Deus, você vai ficar aleijado por resto da sua vida. E quando eu olho o evangelho que Jesus diz que liberta, acompanhe aqui no telão, Lucas capítulo 9, versículo 51. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus,
Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. 52 enviou mensageiros à sua frente, indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. E você sabe, eu já falei aqui, Samaria, próximo de Jerusalém, tudo judeu, mas eles não se davam, tinha uma treta entre eles, nem se conversavam. Aí quando Jesus está passando por aqueles lugares, diz o seguinte: mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, a mente dos discípulos que estavam sendo treinados por Jesus, eles eram judeus, eles tinham uma religião no coração, a mente deles. Se perguntaram para Jesus: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Jesus responde, voltando-se para eles, os repreende e diz: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E aí eles foram para um outro povoado. Ou seja, Jesus, ele repreende os seus discípulos e diz: quem ensinou vocês isso? Vocês não aprenderam isso comigo, porque eu vim para abençoar as pessoas. Escuta, só faltou Jesus dizer: vocês lembram lá das bem-aventuranças? Vocês lembram lá naquela primeira pregação que eu disse para vocês, se vocês quiserem ter uma vida bem-aventurada, vocês tinham que fazer, praticar aquelas coisas? Lá tem alguma citação que fazer chover fogo do céu para que queime as pessoas que não gostam de você? Jesus estava ali naquela prática diária ensinando os seus discípulos. Mas hoje a gente vê igrejas, religiões que controlam a vida das pessoas. Nós vivemos num tempo de pastores aí que vivem com aquelas profetadas, aquelas palavras que só para que talvez enganar as pessoas. Eu falei aqui de manhã, tem gente que está assim, deprê e tal, ele fala: eu vou ligar o rádio. Às vezes ele liga o rádio, naquela hora o cara fala: você que está aí, você que acabou de ligar o rádio. Porque isso é psicológico, tá, gente? A rádio tem uma audiência rotativa, então tem sempre gente sintonizando essa rádio ou sintonizando outra. Então o cara tem essa questão de psicologia, ele fala: você que acabou de ligar, Deus tem uma chave para você, irmã. Para você, irmão, abrir portas. O que ele falou de novo? Mas a pessoa: oh, é mesmo? Ai, graças a Deus, eu precisava ouvir isso. O que eu tenho que fazer? Vem na nossa igreja, na campanha de 7 quintas-feiras. E hoje é 7 sextas, né? Você liga a rádio, hoje é 7 sextas-feiras do descarrego. Vem, que vou descarregar tudo. Você vai ver. E o povo que não conhece vai. Aí, em vez de ele ser liberto, ele se submete a outro jugo. Como tem pessoas hoje, por exemplo, tem gente que... Por que a gente fala, né? Ô, irmão, paz, tudo bem? Paz. Deus abençoe. Chega no lugar, paz seja convosco. Por que a gente fala isso? Isso aí é um jargão bíblico. Isso aí todo crente fala, inclusive mudou. Paz seja contigo, paz seja com vocês, paz do Senhor, paz de Deus, graça e paz, paz e graça, graça, paz e a graça. Tudo quanto é tipo de cumprimento hoje. Quando eu olho para a Bíblia, Lucas 24:16, os discípulos estavam discutindo: será que Jesus ressuscitou? Será que ele vai vir aqui mesmo? Será que ele venceu a morte? O que será que aconteceu? Jesus se apresenta entre eles e diz: paz seja com vocês. E por que Jesus disse isso? Porque num texto antes, numa situação antes, ele falou o seguinte: quando vocês saírem por aí pregando, quando vocês saírem por aí abençoando, você chegou no lugar, diga assim: paz seja nesta casa. Se aquela casa não receber a paz que está em você vai voltar para você e você vai embora em paz, vai para outro lugar. Você chegou no lugar, paz seja contigo. Como os judeus têm essa mania, né? Esse hábito, na verdade, de cumprimentar shalom. Shalom, meu irmão, shalom. Jesus disse paz. Num outro texto, João 20:19, ao cair da tarde, no primeiro dia da semana, os discípulos reunidos de portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio dele e disse: paz seja com vocês.
Mas aí tem gente que fala assim, você não precisa ficar falando, pai, isso aí é coisa de crente antigo. Não, isso é coisa de Jesus. Jesus disse, paz seja com vocês. Que a paz de Deus esteja no teu coração. Amém, meu irmão? Mas as religiões de hoje ficam inventando. Querem dominar. O que está faltando mesmo nos nossos dias é a verdadeira conversão. E não uma religião. Cristo não é religião. Cristo é conversão. Cristo é um estilo de vida. A verdade é que essa mudança de pensamento, Jesus começou naqueles ensinamentos dizendo, tem um norte para vocês. Se vocês fizerem isso, vocês vão ser bem-aventurados. Vocês não precisam se submeter a isso. Acontece que a pessoa vai para a igreja, como ele não conhece nada, ele se submete hoje. Tem igreja hoje que escraviza pessoas. Olha, você tem que fazer o sacrifício. Você tem que dar o seu Isaac para Deus. E olha, se você não der o seu Isaac, você não vai ser abençoado. Você tem que fazer um sacrifício, porque Deus gosta de quem tem sacrifício e tal. Veja Abraão pegou lá o seu filho, levou, apresentou diante de Deus. Aí Deus disse, Abraão, era isso que eu queria. Então meu irmão, pega o seu tudo, porque Isaac era tudo para Abraão, e traga, sacrifique. Só que eles não pregam o seguinte, Deus falou para Abraão o seguinte, eu vi que você é meu amigo, eu vi que você me ama, não precisa sacrificar teu filho não, tem ali um cordeirinho, vai lá, pega ele e sacrifica ele, tá bom? Mas a religião engana, prende, eu tenho que fazer um sacrifício, você tem que fazer um sacrifício. Antigamente, é que hoje, meus irmãos, me permita aqui falar de novo isso, vocês são bem-aventurados. Porque se vocês tivessem pego igreja de 30 anos atrás, hoje não existe igreja assim. Igreja prendia a pessoa. Igreja determinava, mulher, você não pode cortar o cabelo. Porque se você cortar o cabelo, os anjos têm uma gaveta que eles guardam os cabelos que você corta. E no dia que você estiver diante de Deus, Deus vai cobrar cada fio. Então você não pode cortar o cabelo. Mulher, você não pode passar pó para tampar os buracos da cara. Eu acho que serve para isso o pó, né? Eu acho, não sei, né? Enfim. Mulher, você não pode rapar as pernas e nem tirar o cabelo do sovaco, porque é pecado. E você via aquelas mulheres tudo peluda. Acho que no dia que o cara casava, quando ele via a mulher, ai meu Deus. Por isso que tem religião que ele obriga o seguinte, ele ensina o seguinte, pasmem vocês. Tem igreja que ensina o seguinte, você casou, casei. Você não pode ver a tua mulher pelada e nem você pode ver o teu marido pelado, é pecado. É mesmo? É. Quando você dormir, dorme de roupa, porque se Jesus voltar, ele não pode te pegar de cueca para levar para o céu. Estou falando sério. Você que é casado, quando você for fazer sexo, não pode ficar pelado. Você tem que botar um lençol branco, fazer um buraquinho e deixa a sua imaginação funcionar. Era assim antigamente. Você não pode ir na praia, é pecado ir na praia. É pecado jogar bola. É pecado, irmão, deixar bigode, barba. Tudo era pecado. E a maioria das pessoas que não conhecia, ela chegava e falava o seguinte, caramba, é um saco ser crente. É um peso. Nossa, eu pensei que trouxesse liberdade, mas eu estou preso. O que a gente faz hoje? A gente ensina. Ô, irmã, você também não vai usar uma micro saia, né? E vir para a igreja. Porque senão você vai chegar aqui, os irmãos não sabem se olha para Deus ou se olha para você. Então, tenha decência na hora que você se vestir. Mas é você. Não vai ser o pastor, a igreja que vai determinar. Que roupa não muda ninguém. O que muda é o que vem de dentro para fora.
Agora, você tem que ter um pouco de senso, e é o que a gente ensina, tenha senso. Essa semana mesmo, semana passada, um irmão chegou em mim e falou assim: pastor, eu queria te fazer uma pergunta. Novo convertido, eu gosto de novo convertido porque ele tem dúvida, né? Queria fazer uma pergunta, pastor. Pode fazer, meu filho. Jogar na lota é pecado? Eu falei: não, não é não. Não é, porque na Bíblia eu nunca vi aqui nenhum versículo falando é proibido jogar. Então, pastor, como é que funciona? Porque eu falei: eu posso te dar minha opinião? Pode, claro. Bom, na minha opinião, eu tenho um Deus vivo, poderoso, rico, dono dos céus e da terra, um Deus que controla todo o universo, um Deus que Jesus disse, nem precisa se preocupar, porque esse Pai, esse Deus Criador vai cuidar de você, todos os dias. Beleza? Você crê nesse Deus? Não, eu creio que esse Deus é tal. Então, se eu creio que eu tenho um Deus que sustenta a minha vida, que cuida de mim, quando eu entro numa casa lotérica para fazer uma fé, eu estou dizendo para Deus o seguinte: pô, Deus, o Senhor é tão legal, tão poderoso, tão grandioso, mas eu vou dar uma ajuda aqui para o Senhor me abençoar, tá? Pergunta que eu te faço: Deus precisa de ajuda para abençoar você? Sim ou não, irmãos? Aí ele disse: realmente, Deus não precisa de ajuda para me abençoar. Eu falei: então por isso que eu não jogo. Porque antigamente tinha essa mania. Por que você não bebe? Porque a religião não permite. Por que você não fuma? Porque a religião não permite. Quem fuma vai para o meio do capeta lá. Como dizia minha avó, cigarro é a chupeta do capeta. Minha avó que falava isso, espanhola. Tudo era... Mas a Bíblia não fala, é proibido fumar. Agora, eu, como sou uma pessoa livre, eu penso, por que eu não fumo? Porque está provado que o fumo destrói o organismo. Por que eu não bebo bebida alcoólica? Porque está comprovado que a bebida alcoólica destrói o organismo e leva o cara a fazer coisa que ele não fez. Uma das pessoas que viu o acidente aqui que aconteceu na porta da igreja aí, disse que um dos caras estava para lá de Bagdá. E você vê, não tem marca de freada. Ou ele dormiu ou estava: ô Jesus, onde é a rua? E pá, no muro. É isso que a bebida faz. Agora, por que você não bebe? Porque você é crente? Não, porque eu não sou tonto. Eu sou inteligente. Por que você não vai à praia? Pô, eu vou à praia, mas quando eu vou para a praia eu procuro um lugar que não tem aquelas mulheres seminua. Eu procuro um lugar onde eu possa estar com a minha família sossegada. A praia quem fez foi Deus, não foi o diabo. A verdade, meus irmãos, é que a religião, as igrejas controladoras, esses pastores, começaram a dominar. Ó, irmão, você tem que me ligar todo dia de manhã. Me liga que eu tenho uma palavra para você, meu irmão. É mesmo, pastor? Ele liga: hoje você vai ler o Salmo 91 2 vezes. Tem cara, até você já deve ter visto, pega o celular, bota na mesa assim. Já viram esse vídeo na internet? Traz aqui o celular, irmão, traz o celular, porque Deus vai fazer hoje. Traz aqui, bota aquele monte de celular. Eu vou orar a Deus, que ele só receba notícia boa. Foi isso que Jesus ensinou? Verdade, meus irmãos, é que a gente está vivendo num tempo, e é por isso que o Evangelho cada vez mais ele fica difícil de entrar no coração de muitas pessoas, porque a pessoa é liberta do mundo, e ele volta a ser escravo na igreja. E na igreja, por que eu vou à igreja? Eu sou obrigado? Porque antigamente tinha gente assim: se eu não for na igreja, amanhã Deus vai mandar um raio. Se eu não for na igreja hoje, amanhã eu perco o emprego. Ai, meu Deus, eu tenho que amar aquele irmão. A vontade que eu tenho é dar uma muqueta no meio do zóio dele. Mas eu tenho que amar. Então eu vou entrar na igreja: ô irmão, te amo. Por trás ele está assim, né? Mas a hipocrisia: te amo, meu irmão. Eu sou obrigado a fazer isso? Lógico que não. Só que Jesus disse o seguinte: se você souber amar os seus inimigos, se você abençoar aqueles que te perseguem, você vai ter uma vida bem-aventurada. Você vai ter uma vida livre. Você vai ter uma vida de bem. Como antigamente: olha, se você não der o seu dízimo, meu irmão, o devorador vai vir. Aí a pessoa dava o dízimo assim: ai meu Deus, eu tenho que dar o dízimo, Jesus amado. Eu já falei sobre isso aqui, né?
Antigamente na igreja, os mais velhos aqui, os crentes mais velhos, antigamente para recolher ofertas, não era o gasofilácio na frente, era tipo um coador de café grandão assim, lembra? A salva, né? A salva. Lembram dessa? Quem lembra aqui? Os dinossauros, claro, que lembra, né? A salva. Aí ele ia pôr oferta. Eu não sei, tem alguns que acho que colocavam, né? E geralmente as pessoas tinham vergonha do valor que ia dar, então colocava a mão lá dentro. Tinha igreja que fazia grandão para caber o braço do cara. Aí a gente não sabia se ele estava pondo ou tirando, mas botava lá dentro, né? Fazia isso. E a pessoa, ai meu Deus, até que tá aqui, Jesus. Por que você entrega dízimo e oferta na igreja? Porque eu sou livre. Porque eu sei que tudo pertence a Deus e parte que eu estou dando não é nada em comparação ao que Ele fez por mim, faz por mim, é por isso que eu dou. Ah, quer dizer que você vai na igreja para dar dízimo para o pastor? Não, eu vou na igreja, entrego o meu dízimo e oferta ao Senhor. Eu sou livre para fazer isso. A verdade, meus irmãos, é que muita gente hoje não entendeu o que é viver o evangelho que liberta. Muita gente que não conhece Bíblia. Aliás, como eu fiz essa pergunta de manhã, eu tenho que fazer essa pergunta à noite. Quantos aqui nessa noite já leram a Bíblia inteira pelo menos uma vez? Levanta a mão. Graças a Deus tem alguns. Como diria o americano, shame on you. Vergonha de você. Irmãos, tem alguma coisa que a gente precisa conhecer, isso aqui, ó. Porque essa palavra liberta. Quem conhece essa palavra, diz o texto que quem conhece ela, no final dos tempos, não vai ser enganado. A palavra de Deus liberta. Ela não escraviza, ela liberta. Religião é que escraviza. Religião é que obriga você. Ó, se você quer ir para o céu, quero. Inclusive, Deus já está preparando lá umas 4, 5 virgens para você chegar lá e se deliciar um bom tempo. Mas você tem uma condição. Aí qual que é a condição? Você tem que colocar uma bomba no peito, ir lá e apertar o gatilho lá, pá, explodir, matar um monte. Você morreu, você já está no céu, as meninas já vêm para cima de você. Ou então aquela religião que fala o seguinte, você quer ser abençoada? Então de noite, sexta-feira, de preferência 13, pega uma galinha, pega uma vela, pega uma bebida, vai numa encruzilhada, chega ali, e ali vai trazer a bênção de Deus para você. E a bênção de Deus, Deus não cobra nada, Deus não quer sacrifício nenhum. A única coisa que Deus pede é, se você for obediente, se você cumprir a palavra, a bênção dele vai estar sempre na tua vida. Por isso que Provérbios capítulo 15, versículo 3, Salomão escreveu, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus sabe de todas as coisas. E olha, meus irmãos, para encerrar aqui, a gente está vivendo um tempo de nascimentos prematuros. Nascimentos espirituais prematuros. Porque às vezes você está no culto, você faz o apelo. Irmão, quem quer aceitar Jesus? Aí a pessoa fica emocionada. Ai meu Deus, eu quero. Ou então, se você não aceitar Jesus hoje, você poderá morrer amanhã. Aí você vai para o inferno. O diabinho vai vir e começar lá você. Você vai ver. Meu Deus, eu quero Jesus hoje. Aí ele aceita Jesus, no outro dia não acontece nada, ele não morre. Aí passa uma semana, um mês, aí ele vem para a igreja fala, agora você tem que usar terno, gravata. Agora você não pode mais jogar, você não pode mais fazer isso, você não pode mais fazer isso, você não pode. E o cara fala, meu Deus do céu, onde eu fui me enfiar? É verdade, meus irmãos, pasmem vocês, esse negócio de fazer apelo, ele surgiu há 150 anos atrás. E a ideia do apelo foi usada por um evangelista americano chamado Charles. E ele fazia o apelo como uma forma de separar numa multidão aqueles que querem continuar sendo ensinados, continuarem aprendendo,
continuarem a viver esse estilo de vida que eu estou ensinando, se vocês quiserem, me procura, vem aqui, eu vou orar por você para a gente estar mais juntos. Essa é a ideia da conversão, do apelo que era feito. Só que hoje as pessoas vão à frente por qualquer tipo de razão. Eu quero Jesus, porque Jesus vai pagar todas as minhas contas, Jesus vai fazer isso, Jesus vai fazer aquilo, Jesus vai fazer aquilo outro, então eu vou para frente. E se Jesus não fizer nada, como a gente estudou tempos atrás, porque Ele já fez, Ele já morreu na cruz, já perdoou os nossos pecados, nós temos um nome escrito no livro da vida, o melhor de Deus já veio, é Jesus, já está em nós. Quer dizer, as pessoas não entendem isso, elas vivem hoje. E esse apelo que se é feito, as pessoas não entendem, então eles vão para frente. E depois, a vida não está na rocha, a vida está na areia. Quando vem dificuldade, enfermidade, problema, a casa cai. Por que Jesus falou, se vocês entenderam essas palavras podem mudar a sua vida. Se vocês entenderem e praticar, a vida de vocês vai estar sempre firmada na rocha. E a própria Bíblia diz que a rocha é Jesus. Quando a nossa vida está em Jesus, quando nós estamos firmados nele, a nossa vida vai para frente. Por isso que quando Jesus ressuscitou e encontrou ou reencontrou os seus discípulos, está em Mateus 28:16, acompanha aqui no telão, os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, adoraram, alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O que Jesus quis dizer com isso? Ele disse, gente, toda autoridade, entenda a autoridade, todo o poder, nos céus e na terra me foram dados. Pergunto, o que ficou para o diabo? O que o diabo tem, irmão? O diabo só tem o poder que você dá para ele. Quando você deixa de fazer, de praticar o que Jesus disse, você dá liberdade para o diabo vir agir na tua vida. Mas ele não tem poder. O poder está na mão de Jesus. Aí Jesus diz, então vocês agora vão, façam discípulos. Ensina para essas pessoas o que vocês aprenderam. Ou seja, o que Paulo ensinou para a igreja dos Gálatas, Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, Romanos, Coríntios, Efésios. O que Paulo ensinou para eles? Jesus trouxe liberdade para a gente. O Evangelho de Jesus, a boa nova de Jesus é que Ele trouxe liberdade. Hoje você é livre, livre para escolher que caminho você andar, livre para escolher servir a Deus, livre para escolher adorá-lo, livre para você ir e vir, para você ter uma família abençoada, livre de raiva, livre de ira, livre de contenda, você é livre, viva essa liberdade. Foi isso que Jesus trouxe. Mas infelizmente as pessoas querem ajudar Jesus. Parece que Jesus não é suficiente, parece que o Evangelho não transforma. Mas o Evangelho transforma. Para encerrar aqui, que saudade que eu tenho da igreja de Atos. Atos capítulo 2, versículo 42, diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles se dedicavam a isso. Eles entenderam o que os apóstolos ensinaram e praticavam. Era tão forte essa comunhão, essa unidade, que todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, eles distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Por causa dessa prática diária, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ou seja, eles eram tão livres,
que o povo que estava de fora olhava e falava assim, a gente precisa ser livre, assim, vamos lá. O problema é que hoje existe esse evangeliquez, essas tradições, essas doutrinas de homens, que em vez de libertar, aprisiona a pessoa. Mas eu creio no Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é o Evangelho que liberta. Eu sou livre. Eu sou livre para adorar a Deus, eu sou livre para vir à igreja, eu sou livre para orar, eu sou livre para jejuar, eu sou livre para abençoar pessoas, eu sou livre, se o cara me pedir uma túnica, dá também o paletó, eu sou livre, em vez de caminhar 1 milha, obrigado, eu vou e caminho 2, porque eu sou diferente, eu tenho Jesus no meu coração, Ele trouxe liberdade para a minha vida, eu não vivo mais baseado no que as outras pessoas pensam e falam de mim, eu vivo baseado naquilo que Deus pensa de mim. Amém, irmãos? Jesus Cristo trouxe liberdade para a gente. Vamos viver essa liberdade enquanto nós estivermos nessa terra. Amém? A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, hoje e sempre. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. No telão aqui, 2 Coríntios 11, texto de Paulo à igreja de Corinto. Esse também talvez seria o meu receio. Ele escreveu: o que eu receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Paulo, qual era o medo dele? Puxa vida, a gente ensinou o Evangelho, a gente mostrou a palavra, a liberdade de Deus ou de Cristo. Minha preocupação é que vocês sejam enganados. E eu pego de Paulo, torno de Paulo as palavras dele as minhas. Como muita gente hoje tem sido enganado, não deixe o diabo te enganar. Você é livre. Você é livre. Você pode adorar a Deus a hora que você quiser, onde você quiser. Você é livre para dobrar joelhos, para dar glória a Deus. Você é livre para trazer dízimos e ofertas. Você é livre para ajudar as pessoas com seus dons e talentos. Você é livre para usar uma roupa decente. Você é livre para ler a Bíblia e conhecer a palavra de Deus. Você é livre, eu sou livre. Deus nos deu essa liberdade através de Cristo na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Feche os teus olhos por um instante.